Título 3º. Da organização do município. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 8º. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuição, e, a quem for investido na função de um deles, exercer a de outro. Artigo 9º. São símbolos do município a bandeira, o hino e o brasão, instituídos em lei. Artigo 10. A cidade de Betim é a sede do município, e lhe dá o nome. Artigo 11. A criação, a organização e a supressão de distrito ou subdistrito dependem de lei, observada a legislação estadual. Artigo 12. A autonomia do município se configura, especialmente, pela: Inciso 1º. Elaboração e promulgação de sua lei orgânica. Inciso 2º. Eleição de seu prefeito, vice-prefeito e vereadores. Inciso 3º. Elaboração de leis sobre matérias de sua competência privativa e suplementar. Inciso 4º. Organização de seu governo e administração. Capítulo 2º. Da competência. Artigo 13. Ao município, compete: Inciso 1º. Legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Inciso 3º. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4º. Criar, organizar e suprimir distrito, observada a legislação estadual. Inciso 5º. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6º. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Inciso 7º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 8º. Promover adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9º. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Inciso 10. Manter relações com a União, os Estados, o Distrito Federal e os demais municípios. Inciso 11. Firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere. Inciso 12. Difundir a seguridade social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. Inciso 13. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Inciso 14. Organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos. Inciso 15. Instituir o regime jurídico único e os respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Inciso 16. Elaborar o plano diretor. Inciso 17. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Inciso 18. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los. Inciso 19. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Inciso 20.
Estabelecer servidão administrativa necessária à execução de seus serviços e, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Inciso 21. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio para gestão, sobre planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Inciso 22. Cooperar com a União e o Estado, nos termos de convênio ou consórcio, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Inciso 23. Participar, autorizado por lei, da criação de entidade intermunicipal para realização de obra, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. Inciso 24. Interditar edificações em ruínas, ou em condições de insalubridade, e fazer demolir construções que ameacem ruir. Inciso 25. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico, destinados ao abastecimento público, bem como de substância potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Inciso 26. Licenciar estabelecimento industrial, comercial e outros, e cessar a licença daquele cuja atividade se tornar danosa ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Inciso 27. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos mencionados no inciso anterior. Inciso 28. Licenciar e fiscalizar a fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos a seu poder de polícia. Inciso 29. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Inciso 30. Estabelecer e impor penalidade por infração, às suas leis e regulamentos. Inciso 31. Exercer outras atribuições pertinentes ao interesse local. Parágrafo único. O município disporá sobre o serviço funerário e cemitérios, incumbindo-se da administração dos que forem públicos, e da fiscalização dos pertencentes a entidades privadas, garantindo-se a seus mortos enterro digno, independente da situação econômica. Artigo 14. Ao município compete, em comum com a União e o Estado. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, e conservar o patrimônio público. Inciso 2º. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia da pessoa portadora de deficiência. Inciso 2º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Inciso 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. Inciso 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Inciso 8º. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território.